os cristãos são presos? Em diversos países, muitos cristãos são aprisionados apenas por seguirem os ensinamentos de Jesus e não abrirem mão da fé. É importante dizer isso. Que não é o simples fato de seguirem Jesus, mas é seguirem a Jesus e serem fiéis a Cristo. No mundo todo, a estimativa é que hoje, mais de 260 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de perseguição. Então, quando a gente olha a nossa realidade, uma realidade de plena liberdade para servir a Cristo, a gente imagina 260 milhões de pessoas mundo afora que nesse instante sofrem com alguma perseguição. Então, hoje, durante todo o momento que nós estivermos aqui, que a gente tenha em mente da importância desse domingo, do que a gente vai conversar e tratar hoje. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu realmente fiquei muito feliz quando o Udi me fez o convite, né? Se puder colocar a apresentação, Fernando, por favor. Meu nome é Reginaldo, eu sou mineiro, né? Sou natural de Minas Gerais, mas moro em Macaé já há 8 anos, né? Desde janeiro de 2013, estou aqui em Macaé. Eu queria apresentar a minha família para vocês, né? A gente até queria vir com a família toda, só que a gente está com um bebezinho pequeno e acabou acordando muito à noite, a gente acabou não conseguindo vir, né? Essa aqui é minha família, né? Essa aqui é minha esposa, Mariane. Tem a minha filha... Essa aqui é minha filha Melissa, de 3 anos, e a Sara, que tem 6 meses, né? Ela fez 6 meses agora, no final do mês, e é realmente muita alegria, né? A gente vê que como que a gente é abençoado com filhos e tudo mais, a gente realmente fico muito feliz, né? Só para apresentar, eu deixei com o Udi um imã de geladeira, tá? Não tem muitos assim, depois posso trazer mais, aí é só pegar com eles assim, né? Por que a gente fez esse imã de geladeira? A gente entendeu que, como família, o que a gente precisa hoje? A gente precisa de oração, a gente precisa de intercessores. E quando Deus começou a falar ao nosso coração, a gente até colocou essa palavra aqui, né? Porque a gente é uma pessoa comum, assim, né? Eu não sou teólogo, eu trabalho aqui normal, mas Deus teve um momento na nossa vida que Deus começou a incomodar profundamente a mim e a minha esposa. E teve uma oração que a gente fez. Que a gente até coloca em Isaías 6:8, que fala assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa foi a nossa oração. Há exatamente 2 anos atrás, em 2019, a gente não sabia onde que a gente ia chegar com essa oração, mas a gente foi fiel a ela. A gente está nos pequenos passos, né? Até comentei um pouco com o Fernando ali atrás. Hoje eu e minha família, a gente está num processo de preparo para ir para o campo missionário. E Deus tem realmente incomodado a gente para trabalhar com o mundo muçulmano, né? Onde que a gente consegue ver aqui nos países, né? A maioria dos países perseguidos está relacionado com o mundo muçulmano. E um dos países que ardeu o nosso coração e onde que a gente enxergou que talvez a gente conseguiria, com o que o Senhor nos deu até hoje, entrar talvez no Paquistão, né? A gente está na fase de preparo, de oração, e a gente entende que hoje que a gente precisa realmente de oração. Então, esteja em oração por nós, como igreja, como pessoal. Tem aqui o nosso número de telefone, manda um WhatsApp que a gente mantém contato. É exatamente isso que a gente precisa, né? De oração. E a gente é aqui da Igreja Presbiteriana de Macaé, né? Junto com o Udi, aqui na Central. E a gente realmente está muito feliz mesmo de poder participar disso, né? A gente vê que
É Deus que está fazendo a obra. É Deus que é o Deus. Nosso Deus é um Deus missionário. É Ele que move, é Ele que faz, é Ele que converte os corações. Porém, a gente entendeu que isso é um privilégio nosso. E eu acho que a ideia, o que eu quero passar hoje? Que isso seja um privilégio de você também. Que onde que você esteja, na sua escola, no seu trabalho, que de alguma forma essa chama arda no seu coração para realmente compartilhar o amor de Cristo. E hoje é um domingo muito especial, porque é o domingo da Igreja Perseguida. E eu fiquei muito feliz quando eu entrei aqui na igreja, eu vi os cartazes de praticamente todos os últimos anos, né, da Igreja Perseguida, e a gente vê que como que essa igreja realmente é comprometida com isso, e o Senhor realmente nos pede para a gente realmente orar junto com os nossos irmãos, compadecer deles e pedir que realmente o Senhor realmente coloque esse amor no nosso coração para poder falar, né? Então, e esse ano em específico, o Udi, como muito bem falou, é sobre os cristãos presos, né? Então, tem alguns países, né, que realmente tem uma perseguição muito severa, principalmente onde tem vários irmãos nossos presos, né? O primeiro deles, né, a Coreia do Norte, eu acho que todo mundo realmente sabe, né, a Coreia do Norte, onde que tem, estima-se que mais de 90 mil cristãos estão em campos de concentração forçados, e a gente vê isso, isso realmente, como que isso incomoda o nosso coração. Mas para começar hoje, eu queria falar que nesse ano de 2020 foi um ano que todo mundo sofreu, não é verdade? De alguma forma, acho que todo mundo sofreu, né? Infelizmente, não é tão incomum a gente encontrar pessoas próximas que a gente perdeu durante essa pandemia. Pessoas, às vezes, parentes, amigos, e às vezes a gente perdeu o emprego, perdeu um recurso financeiro, porém a gente vê que como que essa parte do sofrimento, ela permeia mesmo a nossa vida, né? Então, hoje eu queria comentar um pouco sobre obrigado. Sobre o sofrimento e a expansão do reino. Antes de começar, a nossa denominação tem um missionário, né, missiólogo, que ele realmente é muito, muito famoso, e ele realmente tem feito uma contribuição muito grande no nosso meio, que é o Ronaldo Lidório. Ele foi missionário entre os Concombas, na África, e ele é uma fonte de inspiração mesmo, né, para quem hoje está indo para o campo, para quem está indo se preparar. Ele é uma fonte de inspiração para a nossa igreja, ele é uma fonte de inspiração para toda a igreja brasileira. E ele, quando ele fala sobre o livro de Atos, ele expressa alguns itens do livro de Atos que realmente fazem parte, que ajuda a gente a entender um pouco o plano de Deus para as nossas vidas. Quando ele fala, assim, por exemplo, que o livro de Atos, ele é um livro teocrático. O que quer dizer um livro teocrático? Que é um livro totalmente inspirado por Deus. E nesse livro de Atos, a gente consegue enxergar que Deus está no controle de toda a história. E não só no controle de toda a história, Ele também está no controle da nossa própria vida. Ele entra nos detalhes da nossa própria vida. Então, quando a gente lê o livro de Atos, do capítulo 1 até o capítulo 28, a gente consegue enxergar isso de forma muito clara. Que como que Deus está no controle da história e da nossa própria vida. Além disso, o livro de Atos, ele é um livro fidedigno, né? Que é um livro onde que mostra que Deus cumpre todas as promessas dele. Ele cumpre o que ele tem para falar com a gente, ele cumpre. E além disso, né, eu acho que todo mundo tem um conhecimento, o livro de Atos é um livro missionário, onde que ele relata a expansão do reino de Deus na terra, né, onde que desde o começo ali, né, a gente vê que o livro de Atos, ele fala de alguns que a gente chama de impulsos missionários, né?
que foram onde que o evangelho se espalhou de uma forma muito especial. Que o evangelho se espalhou de uma forma muito especial. E teve alguns marcos no livro de Atos. O primeiro impulso que a gente teve foi o impulso da espiritualidade, que quando em Atos 2 fala nos Pentecostes, onde que numa só dia, numa só noite ali, 3.000 pessoas se converteram a Jesus Cristo. O segundo impulso é o impulso do sofrimento, que é onde a gente vai falar hoje, que é em Atos 8, quando a igreja começa a sofrer perseguição, o evangelho se expande. O terceiro impulso, que é o impulso do envio missionário, que onde a própria igreja entende, que é na igreja de Antioquia, quando a igreja estava orando, né, e Deus chama Paulo e Barnabé para ir espalhar o amor de Cristo ali. E, por último, o impulso da multiplicação, onde que as igrejas começam a se multiplicar igrejas e multiplicar igrejas. Então, isso realmente consola o nosso coração de saber que Deus está no controle sobre todas as coisas. Ele está no controle da história, Ele está no controle da nossa vida, Ele cumpre todas as promessas dEle, todas as promessas que foram feitas no livro de Atos, Ele cumpre. E Ele é um Deus missionário, né? A gente vê que apesar da perseguição, a gente vai comentar um pouco mais com detalhe aqui hoje, que apesar de cristãos presos, igual o Udi comentou, o evangelho tem se espalhado, né? A gente não tem fronteiras. Eu queria que todo mundo abrisse lá em Atos 8, né? Atos 8:1. Atos 8:1. Vamos ler então? Fala assim, né? E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-lhes no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois pelos espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Queria orar agora para Deus realmente nos direcionar nesse momento de compartilhar a palavra. Pai amado, Pai querido, a Tua palavra, ela é verdadeira, ó Pai. A Tua palavra, ela fala. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor realmente fale aos nossos corações hoje, em nome de Jesus, ó Pai. Como o Senhor tem falado no meu coração, ó Pai, que o Senhor realmente derrame, ó Pai, essa palavra no coração de cada um aqui presente, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor realmente fale o que o Senhor quer que fala mesmo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nesse caso aqui, a gente vê o sofrimento da igreja, né, irmãos? A gente vê que, igual a gente comentou, o cristão, ele não está isento do sofrimento. A gente não está isento do sofrimento. Esse livro de Atos 8, quando a gente consegue ver esses relatos aqui, a gente vê que
os cristãos ali estão sofrendo algum tipo de sofrimento. E qual que é esse tipo de sofrimento? Ali, quando a gente vê no verso 1, eles estão sofrendo um sofrimento, uma perseguição física, né? Quando a gente consegue ver ali que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Essa palavra perseguição quer dizer realmente que a pessoa estava sofrendo fisicamente no corpo. E só para dar um pano de fundo, né? Esse versículo 8, no final do capítulo 7 de Atos, o que aconteceu? Foi Estevão, né? Estevão foi apedrejado, né, ali pelo pessoal, e ele foi morto, né, a pedras, né, apedrejado ali naquela situação. Então a gente vê que realmente há um sofrimento físico daqueles irmãos que estavam ali, né? A igreja estava sofrendo fisicamente. E além desse sofrimento físico, eles também estavam sofrendo emocionalmente. Quando a gente vê que ali alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Irmãos, nesse tempo que a gente teve de pandemia, quantas perdas nós tivemos? Não sei se vocês tiveram oportunidade, infelizmente, oportunidade não, né? Uma perda muito de um parente muito próximo. Quão grande isso é triste, gente. Tem um relato próximo, assim, né? Tem uns 2 meses, exatamente 2 meses, a minha esposa perdeu uma tia dela, que era muito próxima a nós, e de Covid, né? Ela era nova, 55 anos de idade, e a gente estava até em Minas. Numa sexta-feira, ela deu banho na minha filha Sara, que vocês viram aqui, né? De 5, estava com 4 meses ali, foi dar banho nela. No sábado, ela descobre que estava com Covid. Uma semana depois interna, na outra semana morre. Gente, que perda imensurável. E quando a gente tem uma perda dessa, foi que esses irmãos sentiram ali. Eles tiveram um pranto, gente, foi um pranto mesmo. Quando a gente viu agora na televisão, que está tendo aquelas guerras agora na Palestina, e parece aquelas mulheres chorando, tacando areia para cima, você vê como que é a dor da perda, como é que essa dor sente na alma, né? Essa dor sente no fundo do nosso coração. E além dessa perda no fundo do coração, a gente vê que essa perseguição não parava apenas no físico e no emocional. Essa foi uma perseguição também que foi para o espiritual, gente. Quando a gente vê que Paulo ali, ele falava que Saulo, né, não tinha mudado o nome dele ainda, que Saulo ali, ele assolava a igreja. Esse verbo, quando ele fala assolar, é o mesmo verbo que fala quando o diabo veio para matar, roubar e destruir, né, a mesma raiz ali. Então o diabo, ele realmente veio para realmente trazer realmente um desespero muito grande para o povo. Estava sofrendo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então a gente consegue entender, pessoal, que o que a gente está passando muitas das vezes desses dias se assemelha muito. Às vezes a gente está passando uma dor física por alguma doença, uma dor emocional porque a gente às vezes perdeu o emprego, não tem um recurso para colocar o pão dentro de casa, às vezes a gente perdeu um ente querido, e às vezes até mesmo espiritualmente a gente realmente sente realmente uma opressão, às vezes, da gente levantar cedo e vir agora, igual no culto de manhã aqui, ou no culto da noite, ou no momento de oração, ou no momento de leitura da Bíblia em casa. A gente realmente sente uma opressão disso. Então a gente está em guerra, gente. A gente está em guerra. E a gente vê que mesmo nos nossos dias, podemos ver que não só há 2000 anos atrás, mas esse sofrimento ainda permanece nos nossos dias. Durante esses momentos nossos de preparo do campo, a gente tem procurado, né? Eu falo bastante com o Woody, né? A gente procura conversar com pessoas, ouvir pregações, testemunhos, para a gente aprender, e que isso realmente conforte o nosso coração e dê uma convicção do nosso chamado. E durante uma dessas entrevistas que eu estava vendo, tem uma missionária no Brasil, que é a Nauzira, que é o nome dela. Ela foi missionária durante muito tempo na Angola. E
E quando ela estava na Angola, estava em guerra civil. E durante essa guerra civil, o governo brasileiro, falou, vamos tirar todos os estrangeiros desse país. O negócio está ruim, não dá para ficar estrangeiro, vamos tirar todos os estrangeiros. E ela estava ali na sala de embarque para ir, estava com o avião, e ela sentiu uma profunda comoção, meu lugar é ficar. E ela ficou. Todo mundo foi, e ela ficou na Angola ali. E nessa Angola, quando ela ficou, ela sofreu muito. E ela falou um negócio que me marcou muito. Não é porque a gente está sofrendo muito, porque as coisas não estão indo como a gente gostaria, é que a gente está fora da vontade de Deus. E também não é porque as coisas às vezes estão indo tudo bem, está indo tudo tranquilo, é que a gente está na vontade de Deus. Isso realmente marcou muita gente, porque a gente tem uma visão, se as coisas estão indo ruim, então eu estou fora da vontade de Deus, as coisas estão tudo ruim. Não necessariamente quer dizer isso. Isso realmente trouxe um conforto muito grande na nossa vida, porque quando a gente olha, gente, que o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 24, ele fala que a gente ia sofrer. Ele fala que a gente ia passar por tribulação. Ele fala que a gente ia passar por momentos difíceis. Porém, quando a gente olha lá em Mateus 28, na grande comissão, tem uma grande verdade para a gente. E eu queria deixar isso bem claro. Quando Jesus ali no final, ele fala, vai comissionar os seus discípulos, ele vai falar qual que é a última palavra, a última frase que Jesus fala para aquele povo. Eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. Gente, que certeza maravilhosa que a gente tem, que o próprio Senhor Jesus falou que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Isso independe se eu estou passando por dificuldade financeira agora, isso independe se eu tive uma perda agora, isso independe se eu estou com uma doença física agora, isso depende se eu estou com Covid agora, isso independe, porque isso foi promessa do próprio Senhor Jesus, que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Gente, isso realmente é um consolo muito grande, e nos momentos de sofrimento a gente não consegue enxergar isso. O inimigo, ele tira essa verdade da gente, porque a gente acha que a gente tem que sentir Jesus. Não, às vezes a gente não vai sentir. Ele falou que Ele estaria todos os dias da nossa vida. Então, irmãos, quando você estiver naquele momento super difícil em casa, naquele momento no seu quarto orando, quando tiver só você, traz esse versículo à sua mente, mesmo que você não sinta. Jesus está todos os dias da nossa vida conosco. Que verdade preciosa, gente, que verdade preciosa. Quando eu olho, a gente olha o Paquistão, o Udi até mandou essa semana um vídeo lá, no nosso grupo lá, do povo queimando igreja, nessa época. Irmãos, traz o medo, traz, mas não tem certeza melhor do que a gente ter a certeza que a gente está no centro da vontade de Deus, e quando eu estiver nesse centro da vontade de Deus, o próprio Senhor vai estar conosco, seja aqui em Rio das Ostras, seja em Macaé, seja em Minas Gerais, ou seja lá no Paquistão, ou seja no Iraque, ou seja na Índia, ou seja na Coreia do Norte. Que certeza é essa, irmãos? E quando a gente olha isso, a gente não pode saber o que vai acontecer nos próximos dias. Infelizmente, a gente não tem o controle. E como que isso aflige o nosso coração? Como que isso mexe o nosso coração? Eu estava vindo agora no carro junto com o Udi, e eu contando um pouco, do que Deus tem nos direcionado. Falou, Udi, não sei se a gente vai para o Paquistão, não sei o que vai.
O máximo que eu consigo enxergar nem depois da curva a gente consegue enxergar. Deus está dando um passo. Olha, qual que é o nosso papel agora? É pedir intercessores. É pedir pessoas que orem por nós. Igrejas que orem por nós. O que a gente pode fazer isso é agora. Isso às vezes traz um sentimento de insegurança. Como que isso às vezes aflige o nosso coração? Nossa, eu não sei, eu tenho uma filha, tenho 2 filhas, num contexto difícil. Mas a gente tem que realmente chegar e enxergar que Deus está conosco todos os dias da nossa vida. E aí, gente, essa é a garantia que a gente tem. Por mais que a gente não consiga enxergar o que vem depois da curva, Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Eu queria comentar uma história agora de uma missionária, ela é chamada Ellen Roosevelt. Acho que foi? Acho que não foi. Se tiver como passar? Ellen Roosevelt. Ela foi uma missionária que morreu recentemente, em 2016. Ela foi uma missionária inglesa, ela missionária da missão EC, da missão Amém, e ela viveu, ela era uma médica, ela doutora mesmo, fez um doutorado na Universidade de Cambridge, mulher, e ela foi para a República do Congo. Com 28 anos de idade, mulher, sozinha, solteira, foi para a República do Congo. Chegando lá, ela, na sua habilidade de médica, pegou a sua igreja, abençoou ela, criou um hospital com 100 leitos no interior do Congo. E esse hospital, ela treinou várias enfermeiras ali, e foi uma bênção ali naquele lugar, né, onde cuidava de crianças, fazia parto, e ali também era um centro de treinamento para paramédicos e tudo mais. E Ellen Roosevelt, ela tinha uma certeza muito grande que Deus queria ela ali. Só que, numa época, na década de 70, a República do Congo entrou em guerra civil. E num daqueles momentos que daquele país entrou em guerra civil, o que aconteceu? A gente teve ali que ela foi sequestrada. Ela foi sequestrada. E ela apanhou, ela sofreu abuso sexual, e ela se sentiu sozinha. E ela fez uma oração, como se o Senhor tivesse abandonado ela. Mas ela fala num dos relatos dela, que num dia, numa manhã, ela sentiu o abraço do Senhor Jesus Cristo. E que ela não precisava de mais nada a não ser de Jesus. E aquilo trouxe um consolo muito grande para o coração dela. E aí, o país do Congo ali, ele acaba a guerra, ela é liberta, aí ela volta para a Inglaterra. E ali na Inglaterra, ela faz um tratamento médico, né, tratando as feridas físicas, as feridas emocionais também. Mas ela tinha uma certeza, essa mulher, que ela tinha que voltar para o Congo. E aí o pessoal, não vai voltar não, o país está em guerra ainda. Aí ela falou, não, eu tenho que voltar, meu lugar quer que Deus que eu esteja lá. E aí, tá bom, ela volta depois de um certo tempo, e volta para o Congo. E ali, quando ela chega no Congo, aquele hospital que ela tinha criado de 100 leitos, devido à guerra, ele foi destruído. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele levanta mais irmãos
que manda uma doação, ela cria um hospital para 250 leitos naquele lugar. Onde que esse hospital, ele tinha centro de treinamentos, ele tinha médicos, tinha treinamento para médicos, era o dobro do que ela tinha antes. E essa mulher, ela ficou ali durante muito tempo, e aí no final da vida ela voltou para a Inglaterra e virou uma grande mobilizadora da igreja. E no fim da vida dela, ela virou uma grande conferencista e realmente espalhava realmente esse amor de Deus. E ela falou uma coisa muito especial. Falou assim: o grande problema dos missionários, o grande problema das pessoas, é que as pessoas não desejam Cristo. É que as pessoas não desejam Jesus. É que as pessoas desejam Jesus e mais alguma coisa. Jesus e mais um sucesso. Jesus e mais um aplauso. Jesus e mais um conforto. Jesus e mais aquele orgulho santo. E Ellen realmente deixou isso muito claro, que o que nós precisamos é de Jesus, né? Então a gente vê que como que isso é importante a gente entender que por mais que a gente passe por sofrimento, Deus quer algumas coisas de nós através do sofrimento. Deus tem um propósito para a gente. Um dos propósitos do sofrimento da nossa vida, quando a gente vê ali, logo ali depois, quando a igreja passa para aquele sofrimento, é da propagação do evangelho. Quando a gente olha aqui no versículo 4, o que fala? Os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Olha isso, irmãos. Apesar daquele sofrimento, as pessoas tiveram que sair daquele lugar. Estevão tinha sido apedrejado daquele lugar. O que aconteceu? As pessoas iam falando do evangelho de Jesus Cristo. Além disso, irmãos, aqueles irmãos tiveram uma perda muito grande de Estevão. Estevão era uma pessoa que era representante ali daquele povo, né? Ele era a pessoa que motivava o pessoal. Mas o que Deus fez, gente? Deus ali mesmo, no versículo 5, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Morreu Estevão, Deus chega e levanta Filipe para animar aqueles irmãos. A gente vê que quando ele levanta Filipe, a gente vê que a igreja ela realmente começa a enxergar os novos ares. E por fim, a gente vê que acontece vários milagres naquele lugar. Demônios são expulsos, pessoas são curadas, e por final, no versículo 8, fala exatamente assim: e houve grande alegria naquela cidade. Houve grande alegria naquela cidade. Então, irmãos, a gente consegue ver que quando a gente passa por sofrimento, Deus quer que a gente aperfeiçoe o nosso caráter, né? Quando a gente vê ali em Romanos, fala que a gente perseverar. Vamos abrir lá em Romanos 5:3. Romanos 5:3. Que fala assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, irmãos, apesar disso, Deus quer realmente aperfeiçoar o nosso caráter, né? A gente vê também que através do sofrimento, Ele confirma a nossa fé. A gente vê que quando a gente passa por sofrimento, gente, a nossa fé aumenta. A gente perde a nossa fé. E o Ronaldo Lidor, ele fala de uma forma muito legal sobre isso,
que quando a gente está passando por sofrimento, às vezes não é melhor a gente pedir para Deus tirar esse sofrimento de nós. É melhor a gente pedir: Deus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, porque se a gente tiver com uma fé grande, a gente vai enxergar naquele versículo que a gente comentou, que Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Gente, então, a gente vê isso, gente, que além disso, além de tudo isso, que o sofrimento ele aperfeiçoa o nosso caráter, ele confirma a nossa fé, e ele também, como a gente falou, ele nos envolve com a missão de Deus. Ele nos envolve com a missão de Deus. Quando a gente está sofrendo e quando a gente consegue enxergar, porque cada rosto desses países que a igreja aqui tem orado, a gente se sente compadecido, a gente sente empatia por esses irmãos. E aí, irmãos, eu queria comentar agora que, mesmo no meio dos perigos, do abatimento, a gente não pode nos calar. A gente não pode deixar de falar de Jesus, gente. A gente não pode deixar. E aí eu quero falar que, infelizmente, gente, depois de 2000 anos de história cristã, ainda nós temos 7.000 povos que não têm acesso ao Evangelho. Desses 7.000 povos, pessoal, 3.000 povos não tem um cristão sequer conhecido nesse povo. Gente, é inadmissível. Gente, é injustificável que ainda hoje nós temos 1.800 línguas que não tem um versículo da Bíblia na sua própria língua mãe. Gente, é inadmissível, gente, que hoje no Brasil nós temos 99 tribos indígenas sem a presença de um missionário, irmãos. É inadmissível que nós temos ainda vários assentamentos de sertanejos, ciganos. Hoje nós temos a etnia Calon, que nós temos hoje, que realmente é considerado um povo não alcançado dentro do nosso próprio país. É inadmissível, irmãos, quando a gente vê por esse mapa, esses pontinhos vermelhos, são esses povos que não conhecem Jesus. Olha só, gente, a quantidade de gente que tem. A gente consegue enxergar que, apesar de tudo isso, a gente que são 7.000 povos que não conhecem Jesus. E isso realmente constrangeu o meu coração. Constrangeu o meu coração e da minha esposa, quando a gente estava... Foi o Woody que indicou, né? O Woody é uma pessoa muito especial para a gente. Assim, faz um curso de perspectivas. Aí a gente estava numa aula assim, e aí eu lembro certinho, assim, né? Eu nem tinha programado colocar isso, mas eu vou falar essa experiência que marcou muito a gente. E aí, numa aula de um professor lá, um professor coloca uma família, um casal, e tampou o rosto deles. E esse casal, ele comentou assim: olha, você que está aí nessa cadeira, que tem um mestrado, que às vezes está fazendo um doutorado, que tem uma profissão, nesses países para entrar, você entra com isso. Você que às vezes gosta de futebol, você vai treinar lá o pessoal, você tem habilidade para, sei lá, para fazer cabelo, manicure, é isso aí que você está pedindo para usar a sua profissão que Deus te deu. E aí, naquele momento, tinha um casal, aquela família, ele colocou: isso aqui é uma família, é uma mulher que é médica, e o marido dela é advogado. Por causa da profissão deles, eles conseguiram entrar no Paquistão. E naquele momento veio uma profunda comoção no nosso coração. Porque minha esposa, ela faz mestrado, está terminando doutorado em engenharia de petróleo. E
E a gente nunca entendeu por que a gente fazia isso, né? E a gente, o que será que Deus quer disso, né? E Deus, Ele quer muito mais nós. Deus quer de nós, Ele quer o nosso tudo. Ele quer o nosso tudo. E aí, Deus foi tão bom que esse casal, há dois anos atrás, que a gente viu essa foto, há um mês atrás a gente conheceu essa família. Né, essa família, hoje eles moram no Paquistão, de brasileiros, são os únicos brasileiros que estão hoje no Paquistão. E a gente conheceu eles, né, eles estão no Brasil devido à pandemia, renovação de vistos. E a gente não entendeu muito bem quando a gente conheceu eles, né? A gente chegou, eles moram, famílias em Campos do Jordão. Não sei quem já ouviu falar em Campos do Jordão, né? É super chique, né? A gente foi lá visitar eles lá, o pai dela morreu e deixaram uma herança para eles, um sítio assim, muito chique, uma casa assim muito chique, assim, né? Ela é médica, ginecologista, ele era pastor e advogado, ele era concursado, e ele pediu exoneração, ele falou, nem pediu suspensão, ele falou, eu pedi exoneração mesmo. E aí quando elas mostraram lá, eles moram no interior do Paquistão, ela é médica lá no interiorzão mesmo. Ela falou assim, nossa cidade não tem supermercado, o supermercado da cidade mais próxima é 100 quilômetros, não tem nem carrinho, é só feira de rua. Aí eu pensei, o que levou uma pessoa dessa a largar tudo? E aí eu vi que foi realmente o amor a Jesus Cristo. É um coração desprendido. Isso realmente mexeu muito com a gente. E quando a gente olha essa realidade, o que a gente tem que fazer é realmente orar, irmãos. Orar. O que Deus quer de nós? O que Deus quer de nós? E aí, para comentar agora, uma história aqui. Não, vou botar aqui. Uma história que eu queria comentar, que apesar de tudo, gente, apesar de tudo isso, apesar da perseguição, apesar quando a gente vê esses mapas vermelho aqui, quem que é o dono da missão? É o próprio Jesus. Ele vai fazer o que tem que ser feito. Quando a gente vê ali no final de Apocalipse, o que fala? Gente de todas as tribos, povos e nações irão louvar a Deus. Já está escrito, gente. A gente tinha certeza absoluta que esses pontos vermelhos vão ficar verdes. A gente querendo ou não. A gente querendo ou não, esses pontos vão ficar verdes. Não é por causa do Reginaldo, não é por causa do Udi, não é por causa da gente, porque Deus vai fazer. Só que Deus, Ele está fazendo coisas realmente maravilhosas no meio. E eu queria falar um pouco aqui de vocês, de alguns dados. A China é um país bem famoso, né? Em 1949, quando o Partido Comunista tomou o país, tinham mais ou menos 750 mil crentes naquele país. Irmãos, a China hoje, praticamente quando o Partido Comunista tomou o poder, sabe o que o Partido Comunista fez? Mandou praticamente todos os missionários embora do país. Praticamente todos os missionários foram expulsos do país. Foram presos os cristãos locais. Mas o que o Evangelho de Deus fez, gente? Gente, em 70 anos, hoje a China tem 85 milhões de cristãos. Gente, isso é um número equivalente ao cristão nos Estados Unidos. Gente, a gente acha que prisão vai
inibir a expansão do evangelho? Não vai. Nada vai resistir realmente à expansão do evangelho. Isso realmente comove os nossos corações, gente, porque não depende da gente. Porque se eu for ver a habilidade do Reginaldo, da Mariane, da minha esposa, coitado da gente. Às vezes eu até sinto, né? A gente tem 2 anos que a gente está nessa luta. Deus não quer isso para a gente, não. Eu não sou o pastor, não sou tão bom com muitas coisas, sei lá, eu não sei comer coisas. A gente tem aquele estigma, né, de missionário. Mas Deus não quer isso, gente. Ele quer um coração disposto. E quando a gente se dispõe para Deus, Deus está fazendo, gente. Gente, quando a gente olha aqui nesse mapa, eu vou explicar esse gráfico para vocês. Isso aqui, o que está acontecendo? No mundo muçulmano, o que a gente fala quando a gente fala de mundo muçulmano? Esse povo não converte. Esse povo é difícil. Esse povo persegue os cristãos. Eles têm uma fé muito convicta. Eles têm uma convicção muito grande. Mas esse gráfico aqui, gente, está mostrando para a gente que Deus está trabalhando. Chegou a nossa hora, irmãos. Gente, isso aqui são, no gráfico aqui de baixo, está aqui, né, século 7, século 8º, século 10. Isso aqui são séculos. Tá? Isso aqui é o número de movimentos. O que quer dizer um movimento? Né? Na missiologia, um movimento, o que quer dizer? Né? Eu tive um movimento em Rio das Ostras. Vamos, por exemplo, a nossa igreja aqui do Âncora. Vai começar um movimento de discípulos, teve um movimento. O que quer dizer um movimento? São 1.000 pessoas batizadas naquela região, ou 100 igrejas plantadas. Né? Até o século XVIII, não teve conhecimento de nenhum movimento no mundo muçulmano. Então, era só pedra. A pessoa plantou com sangue e não teve um convertido, às vezes. Teve o missionário, que é o missionário mais famoso do mundo muçulmano, se chama Samuel Zimmerzer. Eles falam que ele foi o missionário mais famoso no mundo muçulmano. Sabe quantas pessoas que talvez ele ganhou para Cristo? Os especialistas falam que cabe numa mão. Ele viveu a vida toda. Não tinha nem 10. Mas o que Deus está fazendo hoje? Deus está convertendo. Começou no século XIX, tem o conhecimento de 2 movimentos. No século XX, 11. Gente, só nesse século XXI. No século XXI, gente, 2000. Todo mundo lembra que 2000, né? 2001, Torres Gêmeas. O que aconteceu, gente? Contabilizado até hoje, já são 75 movimentos no mundo muçulmano. Gente, só que esse número aqui não para de crescer. A gente está ouvindo relatos de aldeias inteiras se convertendo a Jesus Cristo. Aldeias inteiras se convertendo a Jesus Cristo. E contar uma história para vocês. Na África, no norte da África, 2 irmãos missionários, eles sentiram no coração de ir para uma região muito árida, muito difícil. E eles foram para essa área, onde que tinha uma perseguição muito severa. E eles chegaram lá nessa vila, né, nessa aldeia. E aí o pessoal viu que eles chegaram e eles começaram a falar de Jesus. Só que moral da história. Apanharam. Pegaram, bateram nesses 2 irmãos. Foram espancados. Porque eles estavam jogando bola. Eles chegaram lá, vamos jogar bola, eles eram professor de futebol. Vamos fazer um joguinho aqui, na nosso pessoal aqui e tal. E nessa jogar bola eles falavam de Jesus. E aí, o pessoal da aldeia chegou e falou assim: olha, vocês somem daqui.
não fala de Jesus, a gente não quer saber de Jesus, não quer saber nada disso. E o que aconteceu? Esses irmãos foram para uma casa lá, eles tinham uma convicção que Jesus queria que eles estivessem ali. E eles esperaram, oraram, até curarem todas as feridas dele. E aí, eles falaram com as crianças, olha, as crianças foram falar com eles, não, vocês podem voltar a dar aula para a gente de futebol, só que vocês têm que prometer que vocês não vão falar nada de Jesus. Vocês têm que prometer que não vai falar nada. Tá bom. Então, a gente vai estar aqui, a gente não vai falar nada. E aí, ficaram um mês lá dando aula para aquelas crianças, eles amaram ali. E aí, irmãos, o que aconteceu? Um mês depois, um jovem, adolescente, veio perguntar para um deles, o que é cristão? Por que meu pai fala que vocês são infiéis? Porque vocês não são infiéis, vocês fazem tantas coisas boas aqui, vocês tratam bem a gente, vocês estão ensinando a gente, por que vocês são infiéis? E aí aquele jovem, né, vamos chamar de Ahmed, perguntou a eles começaram a falar para o Ahmed, naquele momento, falar para ele, você perguntou, então eu estou te falando. Aí falou, terminou a noite, ele falou, não, você tem que ir lá em casa para falar isso lá em casa. Você não pode ficar não, você vai ter que falar isso para minha família. Aí eles pensaram, então vamos, se você está chamando a gente para ir na sua casa, então a gente vai. Chegaram na casa, aquele pai de família, sentaram na mesa e falaram. E ele falou a noite inteira de Jesus para aquela família. Chegando ao amanhecer, aquele pai de família chegou e falou assim, agora eu consigo enxergar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. E ele falou, eu e minha família iremos seguir a Jesus Cristo. Gente, aqueles dois jovens ali, missionários, voltaram a fazer futebol, dar aula de futebol. O compromisso deles era não falar para os outros cristãos. Só que o Ahmed, daquela comunidade, não tinha feito nenhuma promessa, que não ia falar de Jesus. E ele começou a espalhar o amor de Jesus para toda aquela comunidade. E hoje, várias e várias famílias se converteram a Jesus, gente. Como que pode, gente? É o poder do Evangelho. Não é a eloquência que a gente está falando, não é o poder de persuasão, não é o recurso financeiro, é o Evangelho. O Evangelho é poder, irmãos. E aí, quando a gente olha realmente esses movimentos, eu queria contar mais uma história dos movimentos moravianos, né? O movimento moraviano é bem famoso, né? Eu acho que no mundo missionário, quem não conhece, foi um movimento no século XVIII, por volta de 1700. Tinha um conde chamado Conde Zinzendorf. E teve um avivamento ali, gente, que sem precedentes na história. Até hoje, eles estão tentando descobrir onde que esses irmãos chegaram, porque eles chegaram em lugares que a gente não tem nem ideia. Né? Parece que já ouvi falar que até no Brasil também já tem resquícios que já vieram até no Brasil, esses moravianos. E aí, esse Conde Zinzendorf, ele encontrou com um esquimó. Até coloquei uma fotinha aqui. Ele encontrou com um esquimó, que mora no Alasca. E ele falou assim, a gente quer missionários ali. E aí o conde voltou para a cidade dele. Ele falou, nossa, mas todo mundo já foi, já enviamos todo mundo, a gente não tem mais dinheiro. E ele se pôs em oração. E o conde lembrou de um oleiro naquela vila. E ele lembrou, né, vou falar com aquele oleiro. E ele foi lá e foi falar com o oleiro. E como um bom mobilizador, o conde chegou e falou com ele assim, foi falar para ele, falou, olha, eu tenho um desafio para você, a gente tem um povo no Alasca, o povo esquimó,
que querem gente para falar do evangelho para eles. Só que a gente não tem mais dinheiro. E aí ele falou, eu pensei em você. E ele falou, tá bom. Ele falou assim, ó, só que antes, aí o oleiro chegou e falou, então peraí, me dá 2 minutos que eu vou orar. Pediu 2 minutos para orar. E aí o conde falou, antes de orar eu quero te falar algumas coisas. A gente não tem mais dinheiro para te mandar, porque todo o dinheiro já foi mandado. O segundo ponto, você vai ter que ir sozinho, porque as equipes já foram, não tem mais ninguém para ir com você. E a outra coisa também é que provavelmente você não vai voltar mais, porque ninguém conhece onde que é o Alasca, na verdade, tá? Então, e foi colocado ali, aquele oleiro pediu 2 minutos para orar. E ele abaixou a cabeça e orou. E a única coisa que aquele oleiro pediu, falou assim, olha, eu preciso de um par de sandálias. Eu preciso de um par de sandálias. Aí o conde pegou e deu um par de sandálias para ele. E aí ele falou, não. Aí o conde falou assim, olha, amanhã de manhã então, eu vou na sua casa para a gente conversar. E aí no outro dia o conde Zinzendorf levantou e foi lá na casa dele. E chegou lá e não encontrou ninguém na casa. Aí uma vizinha chegou e foi questionar ele, né? Foi falar com ele, ó conde, você chegou atrasado. Ele saiu antes do sol nascer, saiu cedinho. Porque ele falou comigo, ele deixou a chave dele, deixou todos os bens comigo. E ele falou comigo que eu tinha uma tarefa, uma missão muito importante e que eu não podia esperar. E esse homem, ninguém sabe o nome dele. Ninguém sabe quem que ele era, nas histórias, nos livros, ninguém sabe, ele era um homem desconhecido. Mas uma coisa a gente sabe, que o evangelho chegou no século XVIII entre os esquimós. E que hoje 50% dessa etnia é cristã. Como que pode isso, irmão? Porque um irmão pediu apenas uma sandália. E quando a gente olha sobre tudo isso, a gente vê que existe um significado no sofrimento, né? Que ali no fim, gente, houve grande alegria. Como é que pode? Quando a gente vê o verso 8 ali, que fala que houve grande alegria naquele povo. A gente realmente fica boca aberta a entender como que pode, diante de tanto sofrimento, de tanto dor, como é que houve tanta alegria? E a gente consegue enxergar, gente, que eles entenderam ali que o fim principal do homem realmente é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né? Eu queria que todo mundo abrisse lá em Mateus 13. Mateus 13. (44). Mateus 13, 44. Que fala assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Irmãos, que verdade preciosa. A gente tem esse tesouro precioso. A gente encontrou esse tesouro precioso, gente. Quando a gente vê essa palavra aqui, né, ele vai, encontra esse tesouro, ele vende tudo que ele tem para comprar aquele campo, porque ele queria naquele tesouro. E qual que é a lição que a gente tira disso, gente? O que é muito difícil,
que é o contentamento, aquela completa alegria, nós temos em Jesus. Aquela completa alegria nós temos em Jesus. A gente vê que quando a gente conhece o Pai, quando a gente conhece o Criador, quando a gente entende que Jesus está conosco todos os dias da nossa vida, vem aquela alegria que a gente não pode explicar. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, vem aquele contentamento que apenas Jesus é importante. Gente, é com muito temor e tremor que eu estou falando isso aqui na frente, porque eu sou cheio de medos, cheio de dificuldades. Mas uma coisa que isso tem ardido no nosso coração é que, apesar das dores, apesar de eu não estar sentindo Jesus do lado, Ele está conosco todos os dias. Apesar que às vezes a gente não está numa situação confortável, apesar da gente estar numa situação que a gente não consegue enxergar um palmo na nossa frente, a gente buscar realmente esse contentamento no Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, quando a gente olha esses rostos desses irmãos sofrendo, a gente vê que cristão preso, quando a gente ouve esse relato, a gente tem que pedir ao Senhor Jesus para nos dar empatia, compaixão, para a gente orar por esses irmãos, para a gente entender que o Senhor realmente seja o contentamento deles, que essa alegria realmente transborde no coração deles. Isso a gente vê que como que a gente realmente precisa disso. O próprio Jesus, ele fala lá em João 15:11, tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Que o Senhor realmente tenha misericórdia das nossas vidas, que quando a gente olha aquele mapa, a gente, nossa, essa tarefa não vai ser completada. Pô, é muito difícil, esse campo é muito árido, mas nós temos a certeza que essa missão é de Deus. É Deus que está fazendo. E Ele não quer só que a gente... Ele quer que todo mundo esteja envolvido na missão dEle. Ele levanta alguns para serem intercessores. Ele levanta pessoas para ser mobilizadores. Aqui, gente, eu quero realmente parabenizar a igreja. São poucos lugares que a gente chega, olha tanto de mapa desses países. Gente, que privilégio essa igreja. É uma igreja que está realmente mobilizando para missões, está realmente intercedendo por missões. E realmente, quando a gente olha, a gente vê esses relatos, que o Senhor realmente seja o gozo completo desses irmãos. E não só desses irmãos, o nosso também. O nosso também. Então, dessa forma realmente que eu queria agradecer a vocês, irmãos, pela oportunidade de estar aqui. E eu realmente peço ao Senhor que vamos separar um momento agora. Queria fazer um momento agora de intercessão. A gente vê que tem várias bandeiras, tem o nome do país, está aqui. Se alguém quiser levantar, sinta-se à vontade para chegar perto dessa bandeira, né, colocando a máscara, ou se não quiser ficar sentado também, ou ficar em pé, ou quiser ajoelhar. Mas vamos adotar um país desses daqui, vamos orar agora, nesse momento, né? Vamos orar para esses irmãos que estão presos, que o Senhor Jesus seja o gozo deles, que eles sintam realmente essa paz, que quando a gente leu
agora em Atos 8, que quando fala, e houve grande alegria naquela cidade, que aqueles irmãos que estão presos agora naquelas prisões, que eles sintam essa alegria, que eles sintam que Jesus está do lado deles. Eles não precisam de sentir, mas vamos pedir ao Senhor que cure as mazelas que eles tiverem, as dores de corpo, as dores emocionais, físicas. Vamos crer, gente, né? Então, eu queria separar isso por uns 5 minutinhos, né? Quem quiser pode levantar, ir para uma bandeira dessa, pode ficar onde estiver sentado, ajoelhar. Pai amado, Pai querido, quero agradecer, ó Pai, por esse momento. Quero agradecer, ó Pai, pelo privilégio, ó Pai, que é te servir, ó Pai. Ó Pai, nos ajude, ó Pai, a desejar apenas o Senhor, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a querer apenas o Senhor, ó Pai. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Por nós mesmos nós não somos nada, Senhor Jesus. Mas nós queremos te pedir, ó Pai, que o teu amor seja completo em nós, ó Pai.
Eu quero te pedir agora, ó Pai, em especial, ó Pai, pelos que estão presos, ó Pai, agora, Senhor Jesus. Venha, ó Pai, trazer agora, ó Pai, realmente um conforto sobre a vida deles, ó Pai. Um conforto físico, ó Pai, um conforto emocional, espiritual, Senhor Jesus Cristo. Traga realmente, ó Pai, um renovo sobre eles, agora em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor prometeu, ó Pai, que estaria conosco todos os dias da nossa vida, Senhor Jesus, até a consumação dos séculos, ó Pai. Traga essa certeza no coração desses irmãos, ó Pai, que estão sendo perseguidos agora em nome de Jesus, ó Pai. Ó Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, ó Pai, realmente venha mover a Tua igreja, Senhor, nessa direção, ó Pai, para interceder, ó Pai. Ó Pai, coloca amor, ó Pai, compaixão, ó Pai, no nosso coração, ó Pai. Ó Pai querido, ó Pai, eu quero agradecer, ó Pai, por essa igreja, ó Pai, presbiteriana do Âncora, ó Pai, que tem se levantado, ó Pai, no meio, ó Pai, onde que as igrejas não estão preocupadas, ó Pai, com si mesmo, Pai. As igrejas estão preocupadas, ó Pai, com coisas pequenas, Senhor Jesus. Mas quando a gente entra, ó Pai, essa igreja inundada, ó Pai, de países, ó Pai, de fotos, ó Pai. Pai, renova o coração do pastor dessa igreja, Senhor Jesus, do conselho dessa igreja, Senhor, dos presbíteros, ó Pai, dos diáconos, ó Pai, de cada membro, Senhor Jesus. Abençoa o ministério, ó Pai, infantil, de jovens, adolescentes, ó Pai. Nós realmente te pedimos, ó Pai, vem com poder, ó Pai, sobre essa igreja agora em nome de Jesus, ó Pai. Venha com poder, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. E queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, nos próximos 10 anos, ó Pai, 10% dos povos muçulmanos possam vir ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor realmente use essa igreja, ó Pai, use as pessoas ao nosso redor, ó Pai, para estar intercedendo, para estar mobilizando, para estar indo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós realmente oramos, ó Pai, agradecemos, ó Pai. Quero te agradecer em especial, Pai, pela vida do Udi, da Lília, ó Pai, que tem sido realmente referência para nós, para a nossa família, que eles sejam bênçãos nessa igreja também, em nome de Jesus, pelo pastor da igreja, ó Pai, por cada um que está aqui hoje, ó Pai. Nós realmente agradecemos o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, amém, amém. Mas que você se lembre, e hoje você assuma o compromisso de estar orando por essa família, família Miranda. Que você se lembre daquele domingo, que aquele rapaz veio na nossa igreja, e que você ore por essa família. E a gente vai começar fazendo isso agora. Então, eu convido para que vocês fiquem de pé, e você vai estender sua mão para o Reginaldo, aqui na direção do Reginaldo. E nós vamos orar. Não apenas ele, mas a Mariana, tem a Melissa, 3, e a Sara, com 6 meses. E que você estivesse orando por eles nesse 1 minutinho, que você estivesse clamando pela vida deles e pelo ministério deles. Pai Santo, é no nome de Jesus que nós queremos te louvar, te agradecer pelo privilégio de a gente estar aqui hoje, podendo ouvir um pouco do testemunho que o Reginaldo trouxe para nós em relação àquilo que o Senhor colocou no coração dele. Deus, em nome de Jesus, em todas as questões que eles ainda enfrentam, questões importantes, direcionamentos importantes, que eles continuem ouvindo claramente a Tua voz, que eles ouçam a Tua voz de forma muito límpida, muito clara, e que tenham um coração em paz, plenamente em paz, para agirem de acordo com essa voz, esses direcionamentos do Senhor para a vida deles. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir por esse casamento, pelo casamento do Reginaldo e da Mari, que o Senhor seja com eles, derrame do teu amor sobre a vida deles,
que eles se amem, que o compromisso que eles assumiram permaneça mais do que nunca de pé. Que o Senhor os abençoe e derrame da tua unção na vida deles como pais, como responsáveis, para cuidarem e amarem as suas filhas. E seja as duas, ou seja o que o Senhor fizer a partir daqui, que eles sejam capacitados pelo Senhor, para que o seu nome seja glorificado através do modo como eles se relacionam dentro daquela casa, dentro daquela família. Deus, nós te pedimos de uma forma muito especial que o Senhor derrame da tua unção sobre esse ministério. Esse ministério ainda é embrionário, mas que nós cremos que o Senhor já fez grandes coisas. E que nossos olhos estejam prontos para ver e ouvir o que o Senhor ainda há de fazer. Formosos são os pés do que anunciam as boas novas, as coisas boas. Deus, em nome de Jesus, que onde quer que os pés do Reginaldo, da Mariana, da Melissa e da Sara pisem, que o seu nome seja glorificado e que o Senhor fale alto, Senhor. Que o Senhor fale alto aos ouvidos, às famílias, e que até mesmo aquilo que os próprios olhos deles não vejam seja motivo de festa no céu. Faz isso, Deus, para a tua honra e para a tua glória. Despede-nos em paz para os nossos lares e nos prepare para o culto de logo mais, para que nós prossigamos recebendo ainda aquilo que o Senhor quer de nós nesse cenário. Esse é o nosso pedido e a nossa oração com um coração muito feliz e grato, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, muito obrigado. Maria Elise, ela que fez tudo isso aqui, tá, Reginaldo? Ela, Aninha, filha dela, arrumaram aqui. Muito obrigado, tá? Deus te abençoe, tá bom? Queridos, vão na paz do Senhor. Deus abençoe vocês.